meus irmãos. Oh, glória, que eu vim trazer hoje para vocês a parte 2 do testemunho, irmãos. Vamos lá, irmãos, com fé no Jesus. Oh, glória. Possamos ter fé, irmãos, caminhar sobre o que Deus nos fala. Assim, Jesus, todos os dias, pois o teu milagre, ele já aconteceu. Então dê um glória a Deus aí de onde você estiver. Levante a tua mão direita e diga ao Senhor: eu tomo posse do meu milagre. Vamos lá, irmãos. Mas quando a gente esgota todas as possibilidades humanas em Deus, irmãos, Ele opera. E naquele dia, naquele momento, aquele pastor, ele teve a ideia, irmãos, olha que bênção, de ir médica em São Paulo, pois eles teriam que encontrar uma solução. Então aquele pastor conduziu as tuas ovelhas. Oh, glória a Deus, irmãos. Louvado seja, irmãos, o nome do nosso Senhor Jesus. E mesmo sem acreditar que fosse possível, pois aquele homem e aquela mulher já tinham perdido as esperanças, eles aceitaram a proposta do pastor e foram lá. E ao chegar na empresa, eles foram falar diretamente com o diretor, diretamente com a fonte, irmãos. Louvado seja. Oh, glória, irmãos. Pois descobrimos que a única pessoa que poderia fazer algo através de Deus, guiado por Jesus e por esse pastor, irmãos, pois o Espírito Santo conduziu essa família, conduziu esse pastor e deu a solução. Ao seu favor, diretor, irmãos. Essa família começou a acreditar. Deus, ele começou a mudar a história dessa família. E aí esse diretor começou a analisar os exames, constatar a gravidade do caso que ocorrera com essa família através desses tumores que precisava ser retirado, mas era de grande risco. E aí, irmãos, olha o que o diretor disse. Ele surpreendeu essa família, dizendo que existiam situações na vida de pessoas que o homem, ele é limitado. O homem não enxerga com os olhos de Deus. Ainda que o homem seja pai, ele tem uma imagem de pai. Mas, irmãos, Deus, ele vê o 360 graus e mais além ainda. Muito mais além, irmãos, muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Mas existe alguém maior, e esse alguém é Deus. E ele falou, irmãos, a essa família ter fé, porque Deus não iria desamparar. Oh, louvado seja, irmãos. Pois essa família ficou chocada, pois estava preparada para ouvir más notícias, assim como todos os outros médicos já tinham falado, que é o que normalmente acontece com essas circunstâncias que ocorrem, irmãos, na vida de pessoas que perdem as esperanças. Mas aquele médico falou de Jesus para eles, irmãos, e ali ele sentiu que não estava só, que em meio a essa tempestade que ele estava vivendo, Jesus daria solução. E Deus já entraria com a providência. Oh, glória! Mas vocês entenderam o quanto é importante a gente andar sobre o que Deus nos fala, não sobre o que os homens falam? Todos os homens tirou a esperança desse homem, mas ele foi conduzido através do Espírito Santo a esse pastor, que já foi acendendo a chama da fé deles, que ali eles encontrariam uma solução. Pois eles conversaram bastante com esse médico, irmãos, que descobriram também ser pessoas da fé, pessoas que buscam a Deus, que se derrama a Jesus, pois eles ouviram a promessa daquele dia em diante que colocaria em frente na luta e ajudaria essa família, usando todas as armas possíveis que esse diretor ele pudesse fazê-lo para que esse homem seja curado. Mas assim, irmãos, ele fez o quê? Deu a chave. Qual era a chave?
Era Jesus, ele entregou Jesus. E aí esse irmão, já sem esperança, com o coração totalmente triste, aceitou essa chave. Então Jesus bateu, ele abriu, Jesus entrou e ali o milagre começou a ser operado. E é assim que nós devemos seguir adiante. E foi assim que aconteceu, irmãos, na vida dessa família abençoada. Aquele irmão abençoado, aquele pastor, através desse diretor, moveu céus e terra a favor, e as possibilidades foram se abrindo. Ainda que você não passe pelo mar aberto, você vai andar sobre as águas, irmãos. Oh, glória! E foi tão grande, tão lindo na vida desse homem, que esse diretor, ele possibilitou que ele fosse examinado por mais 12 especialistas em São Paulo. No mais ou menos de 1 ano e 2 meses. Mas o diagnóstico a cada médico era sempre o mesmo. Nenhum desses médicos operaria, pois era uma cirurgia de alto risco. E o tempo desse homem, perante a lei dos homens, irmão, se esgotava. Totalizando quase 2 anos de consultas e desenganos, finalmente todos os médicos do hospital se juntaram e disse que o caso desse homem era operável. Oh, glória! Mas que apenas ali com seu quadro de especialistas seria possível realizar a cirurgia. Então, o que era impossível, irmãos, Deus foi abrindo os caminhos e foi tornando possível. E glória a Deus, irmãos! Mas que a entidade não era conveniada com toda aquela equipe médica. De posse do laudo, irmãos, ele voltou ao irmão médico, que disse que iria levá-lo à reunião da diretoria e ver o que poderia ser feito. Olha que bênção, oh, glória, graças a Jesus. E de alguma forma, ele sabia que Deus já estava agindo e que em breve essa luta cesaria. E louvado seja o nosso Senhor, né, irmãos? Após alguns dias ali, irmãos, ele foi chamado a se reunir com o médico, pois ele já tinha uma resposta definitiva. E aí, mais uma vez, né, esse homem convidou o pastor e a sua esposa para estar juntos e acompanhar esse encontro, que seria de outra forma o fim da peregrinação, o fim do caminhar desse homem. E quando chegaram ao consultório, irmãos, eles foram surpreendidos mais uma vez. Oh, glória! A direção da importado que a cirurgia fosse feita no Hospital do Câncer, mas determinou que fosse feita no próprio hospital da rede. Ai, irmãos, eu tô arrepiada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, irmãos, por essa bênção. E que eles contratariam aquele médico que no começo havia pedido R$100.000 pela cirurgia, que daquele dia em diante puxariam tudo que fosse necessário para poder fazer o acompanhamento médico, pós-cirúrgico, ambulâncias de UTI, qualquer exame que fizesse necessário. Então ele, sua esposa e o pastor choraram de alegria. Ai, irmãos, Deus havia abençoado aquela família. Eles não perderam as esperanças, ainda que eles duvidaram, eles ainda continuaram esperançosos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem dá a salvação dos nossos problemas. No entanto, irmãos, a jornada ainda levaria alguns meses até o dia da cirurgia, e foram tantos exames que esse homem ele não saberia contar ou descrevê-los.
E aí, irmãos, o primeiro contato com o cirurgião ficou muito clara a gravidade da situação desse homem, a qual estava com esses tumores, né? Pois ele descreveu o caso dele como se tivesse ganho na Mega Sena, e glória a Jesus. Mas ao contrário, o tamanho do nível da dificuldade da cirurgia seria imenso. Então ele contou, né, quais seriam as sequelas. Então ele contou, irmãos, e ele contou quais seriam as sequelas que ficaria naquela cirurgia, todos os riscos que ele poderiam ficar, né, permanentes. E foi duro, irmãos, aquele homem. Foi duro aquele homem ouvir tudo aquilo. Mas, irmãos, ele tinha certeza que estaria nas mãos de Deus e do melhor especialista numa cirurgia que contaria com uma equipe multidisciplinar se revezando ao longo de 22 horas de cirurgia. Oh, glória, irmãos! Mas mesmo assim ainda haveria o risco de morte. E ele dava como certa a paralisia facial do lado esquerdo desse homem, a surdez total do ouvido esquerdo, uma possível paralisia total do lado esquerdo do corpo e labirintite aguda pela falta do ouvido esquerdo. E isso se corresse tudo bem. E aí ele teve que assinar um termo de responsabilidade informando que estava ciente de todos esses riscos, né? E aí esse homem, ele perguntou então quanto tempo de vida ele teria se não fizesse a cirurgia. E a resposta do médico foi 1 ano e 6 meses, pois embora os tumores não fossem malignos, porém estava crescendo rapidamente e logo afetariam as áreas do cérebro que controlam a visão, a fala e a coordenação motora desse homem. Então, meus irmãos, naquele momento, ele orou a Deus e fez o último pedido ao cirurgião para poder passar o Natal com a família, pois talvez nunca mais tivesse a chance de fazê-lo. Ele concordou e marcou a cirurgia para depois de um tempo. Irmãos, olha que bênção! Todo esse processo começou em 2006. Ele foi operar em 2008. Mas olha, irmãos, foi muito difícil esse período a qual ele viveu, desse fim de ano que ele teve com a família dele, né? Pois ele não saberia se voltaria ou não. Mas ele entregou tudo para Jesus. E Deus, em sua infinita misericórdia, cuidou dele e de toda a família. E finalmente, irmãos, chegou a hora difícil pela qual já havia passado, e ali estava ele com sua amada esposa minutos antes da cirurgia. E aí eles oraram a Deus e se despediram, pois eles disseram um ao outro: ai, eu tô arrepiada, oh glória. Isso não é um adeus e sim um até breve, pois dias antes da cirurgia, na despedida da igreja onde ele ia, Deus usou um pastor para chegar até ele, e esse pastor nem conhecia ele e nem o problema dele. E ele saiu da onde ele estava sentado e foi até o banco dizendo que Deus fechava a porta da morte naquela noite. Louvado seja, irmãos, o nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Ai, irmãos, não tem como escutar esse testemunho e não se emocionar. Pois ele foi à cirurgia sabendo que não iria morrer, irmãos, e Deus tinha falado com ele, ele tomou posse daquela bênção. Oh, glória! Muitos podem questionar, irmãos, pois seria muito mais fácil ele ter aceitado tudo aquilo, mas não, irmãos, ele colocou a esperança dele em Deus. E Deus fechou a porta da morte para ele e renovou cada dia mais as misericórdias daquele homem. E aí esse pastor disse a ele:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Perante esse testemunho, quem somos nós para questionar o que Deus faz em nossa vida? Pois esse testemunho nos ensina, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Esse homem, quando tudo começou, ele tinha 42 anos, e as misericórdias de Deus, pela misericórdia do Senhor, hoje ele vive com sua família. Sim, ele teve muito medo, irmãos, pois ele contando, a qual eu tô aqui descrevendo para vocês, ele passou muitos dias com o coração teimoso e duro, mesmo sendo uma pessoa que ia na igreja. E às vezes Deus, ele pega cada um de nós e nos chacoalha. Então ele encaminha para nós um vento mais forte, para que sopre em nossas vidas e pra gente entender o quão grande Deus nos ama, o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. E a cirurgia durou em torno de 23 horas. Ele teve 2 paradas cardíacas neste tempo e, para a glória de Deus, ele ainda tá aqui, irmãos, contando para nós esse testemunho. Ele ficou, sim, irmãos, com algumas sequelas: paralisia facial, surdez total no ouvido esquerdo, labirintite aguda, mas Deus livrou ele de todas as outras consequências que o médico passou para ele, né? E hoje ele anda, enxerga, fala, escuta com o ouvido que Deus deu, e ele é feliz, irmãos, levando uma vida quase normal. Lógico, ele sente falta de trabalhar, mas Deus tem sido com ele, com a família dele, irmãos, todos os dias, e com esse testemunho que possamos aprender que Deus é perfeito e ele nos faz feliz a cada amanhecer, pois ele está respirando. O sol nasce todos os dias para ele, para a família dele. As misericórdias de Deus, ó glória, se renovam. Louvado seja, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois, irmãos, ele deixa para nós uma frase que me marcou: os homens podem nos desenganar, mas Deus jamais nos engana. Então confie, irmão, se entregue, acredite, tome posse do teu milagre, que a tua bênção, ela já está caminhando até você. Oh, glória!